Não adianta achar que o Rafael Paiva, que é um treinador que acabou de subir, que tá pegando uma responsabilidade gigante de treinar um time como o Vasco da Gama, que tirou leite de pedra e conseguiu fazer o Vasco ter 4 vitórias seguidas e respirar no Campeonato Brasileiro, que passou na Copa do Brasil para as quartas de final, que eliminou um Fortaleza, que eliminou um Atlético Goianiense, que são times de Série A. Fortaleza lá no topo, Atlético lá embaixo, mas são times de Série A. Não adianta achar que esse cara, com o elenco limitado que o Vasco tem, vai fazer milagre. Ele não vai fazer milagre. Ele vai cometer erros. Só que dessa vez, ele conseguiu acertar. Dentro desses erros, dentro dessa inconstância, muito por conta também do quesito físico. Hoje o time do Rafael Paiva fez um baita de um jogo, fez um baita de um clássico e o Vasco venceu o Fluminense, que estava vindo de 4 vitórias seguidas. Com confiança em alta, 4 vitórias seguidas em um campeonato. Claro, estava sem o Thiago Silva hoje, o que obviamente ajuda muito, mas o Vasco também tem seus desfalques. Perdeu o Coutinho, entre outros jogadores. Alex Teixeira não estava disponível hoje. O Fluminense perdeu o Serna. Enfim, isso aí faz parte do calendário. Isso aí faz parte do futebol. Assim como o Vasco jogou mais do que a metade desse Campeonato Brasileiro sem ter um país 100%. Isso também conta. Sabe? Faz parte do calendário. Então, mesmo com a polêmica, mesmo sem Thiago Silva, nada diminui o resultado que o Vasco conquistou hoje no Newton Santos. Sem poder jogar em São Januário, inclusive. O Vasco jogou hoje num campo que não joga. Por mais que dê sorte, inclusive, é um 4-2 contra o Botafogo, é um 4-2 contra o Fluminense, é um 2-0 contra o Fluminense. O Vasco faz boas partidas no Newton Santos, faz boas partidas no Tapetinho. A grande verdade é essa, sabe? Mas não é o campo do Vasco. Talvez seja o time mais prejudicado nesse quesito, porque a PM não garante segurança em São Januário. E o Vasco é sempre o time mais prejudicado, sabe? E mesmo assim conseguiu fazer um jogo de muita consistência. Tiveram lá os seus torcedores, um tempo complicado no Rio de Janeiro, muita gente também fica com medo por conta de chuva. O horário horrível esse horário de 9h30 num sábado, sabe? Mas foi lá e conseguiu a vitória como tinha que acontecer. Então nada paga. Parabéns ao grupo do Vasco da Gama, parabéns ao sistema defensivo. Quando eu falo sistema defensivo, não são só os jogadores de defesa. Parabéns pelo resultado que conquistaram hoje, porque o Vasco fez uma boa partida. Uma partida crucial, uma vitória crucial para se manter onde tem que se manter. Tranquilo. Pontuar no Campeonato Brasileiro, chegar aos seus 45 pontos e sempre olhar para a parte de cima. Sempre mirar grandes objetivos, que é uma classificação na Copa Sul-Americana, uma classificação talvez numa pré-Libertadores. Por que não? Quando você mira no céu, você acerta o poste. E às vezes você só quer o poste. Compreende? Então, a cabeça tem que ser essa. Pontuar, se livrar e focar num bom objetivo. Esse é o Vasco. Esse é o Vasco desse ano. Com todas as turbulências, esse é o Vasco desse ano. Então, é isso. Acho que fizemos muitas ressalvas nos últimos jogos, fizemos muitas críticas, fizemos muitas pontuações necessárias aqui e hoje é dia para comemorar, para valorizar, para dar moral, sem dúvida alguma. E é claro, se liga nesse recado da Simples Reserva. A Simples Reserva é uma das parceiras do canal do Pedrosa e tem qualidade de reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, rapaziada, qualidade de reserva, cupom PEDROSA10, você tem 10% de desconto aqui na Simples Reserva e aquele recado de sempre, link na descrição ou aqui, clicando no QR Code que fica aqui na tela. Lembrando a você também
que quem fez a fezinha na KTO, que eu coloquei lá no meu Instagram, que eu coloquei lá no meu Twitter, ganhou, ó, dinheirinho. Porque na KTO você utiliza o cupom Pedrosa e você ganha 20% de cashback no seu primeiro depósito. Então, na KTO, KTO.com, você tem as melhores odds do mercado e a KTO é a grande parceira do canal do Pedrosa. Se você puder me dar essa moral aí se cadastrando lá com o cupom Pedrosa, eu vou ficar muito feliz. Mas eu acho que as decisões do Rafael Paiva, elas são mostradas não só dentro de campo, mas também fora dele, né? Porque se você for perceber, o Galdames, que a gente criticou bastante aqui, nem foi relacionado. O Zé Gabriel, que cometeu a falha na partida contra o Red Bull Bragantino, nem foi relacionado. O Praxedes, que cometeu a falha contra o Atlético Mineiro, nem foi relacionado. O Rossi e o Serginho, jogadores também que não estão sendo relacionados. E isso tem muito a ver com o trabalho que a diretoria está tentando fazer. Inclusive a gente trouxe essa notícia nessa semana, que é enxugar a folha salarial do Vasco. E nesses jogadores que eu citei aqui, a tentativa é de enxugar para que o Vasco tenha um alívio de cerca de 1,5 milhão de reais. Então, por mais que ele tenha um discurso de precisamos de todos, ele sabe muito bem, e ele tem tomado decisões, inclusive nesse sentido, que alguns dos todos não são necessários. Muito pelo contrário, eles são desnecessários e não tem nada a ver com a pessoa do jogador. Tem a ver com o nível de futebol que eles vêm apresentando e que o Vasco precisa não só se reforçar, mas também se livrar de jogadores que têm um alto salário e produzem muito pouco. Então, eu acho que o Rafael Paiva foi bem na coletiva dele, mostrou o entendimento também que a questão física tem melhorado, elogiou o Payet, elogiou o David. Eu não concordo que foi a melhor partida do David com a camisa do Vasco, mas eu concordo que o David ajudou mais do que ele vinha ajudando nos últimos jogos, e ele voltou pelo menos a apresentar um nível mediano, um nível capaz nesse time do Vasco. Então, também foi boa a partida dele. Não acho que foi nada espetacular, como o Paiva falou, mas foi uma partida onde o Vasco conseguiu ser um pouquinho mais consistente no lado que o David estava em campo. De forma geral, eu acho que até um ponto positivo que a gente pode falar desse sistema defensivo é que hoje o Hugo Moura e o Cocão pouco se desgastaram em relação ao que eles faziam nos últimos jogos. Isso tem a ver também com a melhora do sistema de forma geral. Ele mexeu bem nas substituições que ele precisou fazer. O elogio que ele faz ao Verratti é mais do que necessário, é mais do que válido e merecido. O Verratti é o grande jogador do Vasco em 2024. Claro que você pode citar Lucas Piton, pode citar o Léo Jardim, pode citar outros jogadores. O Adson vem muito bem também depois da chegada do Rafael Paiva, mas o Verratti é uma unanimidade, o Verratti é um monstro, é o cara do Vasco, sem dúvida alguma, é o cara do Vasco.